Olá, eu sou a Ludmila Fonseca da Igreja Ágape Amor e Cuidado e eu estou aqui para informá-los sobre as nossas novas programações de acordo com o decreto do governo estadual. No Campus Parque do Sol, as programações são: na segunda, quarta, quinta e sexta temos alvorada de oração com início às 5h30 da manhã às 6h30 da manhã. Na terça-feira, neste mesmo horário, também temos culto. E aos sábados, também, às 5h30 da manhã, às 6h30 da manhã. E no domingo, teremos duas programações. A primeira terá início às 8 da manhã e a segunda às 9h30. No campus Cidade Nova, as programações são: às quintas-feiras, teremos oração, das 5h30 da manhã às 6h30 da manhã. E aos domingos, teremos culto, com início às 9 da manhã. E você será muito bem-vindo. Queridos, eu queria, com esse tema que nós vamos falar aqui hoje sobre paciência, paciência de Jó, que você tivesse paciência comigo, amém? Para me ministrar a palavra aqui. Quantos vão ter paciência? Mesmo que eu demorar, você vai ficar paciente? Ou vai perder as estribeiras aí? Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, você que está nos assistindo também pelo YouTube, né? Tenha paciência também. Isso é bom porque a gente é testado, né? E aí já nós vamos falar um pouco sobre isso. O tema vai ser muito interessante. Eu orando a Deus e buscando o que falar, sempre é aquele desafio semanal de todo pastor, né? Porque ele tem que trazer algo para a igreja, não algo novo, mas algo de Deus. E aí ele tem que sempre buscar: Senhor, o que eu vou falar? E embora a Bíblia tenha muitos textos, a gente sempre fica em crise porque a gente não sabe, às vezes, o que é que Deus quer fazer. Mas nesses dias eu vinha meditando no livro de Jó, mas até então não tinha ainda nenhum despertamento sobre falar sobre a vida de Jó. E aí Deus me trouxe assim a memória de que eu podia trazer algo sobre a vida de Jó. E aí pensa daqui, pensa de lá, e aí veio esse tema aí, esse título, a paciência de Jó. Quem já ouviu essa expressão aí, paciência de Jó? Quantos já tiveram que ter paciência de Jó? Paciência de Jó com alguém? Né? Tem gente que a gente tem que ter uma paciência de Jó. É uma expressão muito usada, não só para aqueles que são cristãos, mas no mundo todo. As pessoas usam essa expressão, né? Quem nunca ouviu, por exemplo, a expressão assim: fulano teve que ter uma paciência de Jó, né? Ou talvez você mesmo teve que dizer: puxa, eu tive que ter uma paciência de Jó com alguém. Mas será que a gente tem o entendimento e a revelação dessa paciência de Jó? Será que a gente já parou para analisar aquilo que tem a ver com a escritura bíblica e sobre a história de Jó, realmente essa questão da paciência? Então eu queria levar você a pensar comigo, a estudar comigo, a meditar conosco aqui nesse texto bíblico, nessa história que é linda, uma história muito linda e ao mesmo tempo parece ser meio traumática, né? Da vida de Jó, mas nos ensina muitas coisas. Para isso, a gente nem vai diretamente para o livro de Jó, mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Tiago, né? Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11, que faz uma citação sobre Jó, que faz uma citação sobre essa paciência, né? E eu queria que você acompanhasse comigo. Quem já viu aquele vídeo, tem um vídeo que rola na internet, acho que até várias pessoas fizeram ele depois, né? Montaram aquela ideia ali e fizeram, sobre, acho que uma mãe, né, que está gravando até gravando uma live lá, uma meditação, e aí no fundo tem criança chamando, menino chamando, cachorro latindo, e é uma confusão acontecendo, e toda hora o menino fica chamando: mãe, 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 e ela falando exatamente sobre paciência na live. E de repente naquela situação, depois de o menino tanto perturbar ela perdeu as estribeiras. Quem já viu esse vídeo aí na internet? Né? É muito interessante, e às vezes a gente passa por isso, né? A gente passa por isso. Agora eu quero trazer com você alguns ensinamentos aqui sobre Jó, porque às vezes a gente até tem um conceito errado sobre essa paciência dele, mas vamos ver o que a Bíblia vai nos ensinar. Primeiro, aí em Tiago capítulo 5, versículo 11,
Você que está em casa provavelmente vai ter aí também na sua tela. Eu vou ler aqui, querido, mas não tem problema não. Eu acho que a versão que está sendo transmitida é NVI. Eu vou ler primeiro na versão revista atualizada. Aí depois a gente vem aqui para NVI, para você ter exatamente a ideia do que aquilo que eu quero passar. A Bíblia diz assim: eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém? A NVI aqui, 5:11 também diz assim: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram, taparam aqui. Amém. Então, a Bíblia cita aqui, né, no livro de Tiago, essa intitulação que ele deu sobre essa paciência de Jó. Essa paciência que a gente vai ver, que não tem apenas a ver com uma certa paciência que a gente conhece, mas tem a ver com uma outra palavra. Eu vou já falar sobre ela aqui. Agora, todos nós aqui talvez já tem uma ideia mais ou menos sobre a história de Jó, porque o Jó é aquele camarada que passou por uma intensa provação. Quem já ouviu a história de Jó? Lembra? Jó, essa questão da paciência, ele vai até ser relatada por conta da tamanha provação que esse homem passou. Talvez, penso eu, que quase ninguém tenha vivido uma provação como a de Jó, né? Às vezes a pessoa fala dessa paciência de Jó, ou da provação dele. A pessoa pode sofrer como sofrer, mas o que Jó passou nesse tempo, nessa história bíblica, realmente é para poucos, né? Sofreu muito, passou muita provação, mas como a Bíblia diz, o Senhor aqui providenciou algo para ele, e uma das coisas que Deus fez foi porque Deus tinha uma consideração por Jó, e também tinha um propósito, que era mostrar a sua misericórdia e a sua compassividade acerca dele. Amém? Então isso aqui é importante a gente entender. Quando a gente olha para a história de Jó, a gente vê lá aquele teste. Parece que Deus faz uma certa aposta com o Satanás acerca do camarada, né? Você lembra da história lá? Deus está lá no céu, ou talvez é até o relato que a gente discerne ali, mas às vezes é alegórico. Não quer dizer que Deus estivesse realmente no céu e o diabo estivesse lá no céu, porque Deus é soberano e Deus é onipresente, então Ele pode estar em qualquer lugar, em todo o tempo. Então aquela situação poderia ser até Deus fazendo uma leitura do pensamento de Satanás no próprio inferno, porque Deus não tem espaço para ele, não tem tempo, não tem lugar. Mas a história diz lá que Satanás, né, se encontra com Deus, né, estava ali entre os anjos e aparece ali no contexto numa conversa, e me chama a atenção que quem chama o assunto parece que é Deus, e Deus falou assim: tem visto o meu servo Jó? Né? Essa expressão é muito linda, tem visto o meu servo Jó? Você já pensou nisso? Deus chegar com Satanás e dizer assim: tem visto o meu servo Francisco? Tem visto o meu servo José? Você tem visto o meu servo Rodrigo? Sei lá que nome aí. Você já pensou Deus falando isso a seu respeito com Satanás? Vem cá, tem visto o meu servo? Tem visto o meu servo fulano de tal lá na terra? E Satanás vai aquele diálogo lá que você já sabe. E é interessante que ali Deus indaga, Satanás parece que traz uma certa dúvida e diz assim: na verdade, eu estou vendo que teu servo ali realmente é um camarada assim muito paciente, perseverante, muito fiel, temente. Só que Satanás quis incitar no universo algo interessante. Ele quis mostrar ali, incitar diante de Deus, não só diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas e Deus não tem problema com isso, mas ele queria incitar no universo de que a adoração de Jó, a intimidade de Jó com Deus, o vínculo que Jó tinha com Deus estava associada à sua riqueza.
Ou seja, na cabeça de Satanás, ou na verdade, não que estava apenas na cabeça dele, mas ele queria incitar isso, era dizer assim: não, tem propina rolando aí no meio, se eu dar tudo para ele, aí é fácil demais ser fiel, não é verdade? Tudo que o camarada precisa, né? Quem já pensou assim, por exemplo, puxa, se eu tivesse muito dinheiro agora, boa parte do meu sofrimento acabaria. Quem já pensou isso? Se eu tivesse bastante dinheiro agora, pudesse fazer uma viagem. Você já viu gente estressada na praia? É difícil, né? Até o cara entrar na porrada na praia, é mais difícil, a não sei se ele estiver bêbado, mas relax ali, de boa, né? O cara de férias, o camarada indo tudo bem, parece que é difícil. E era mais ou menos isso que Satanás quis fazer lá, incitando a Deus e dizendo: o Jó lá também é o homem mais rico do Oriente, conhecedor de todas as coisas, porque Jó tinha uma sabedoria invejável. Jó era um tipo de astrônomo, Jó era um tipo de cientista, Jó conhecia muitas coisas no tempo dele, e era um homem extremamente rico. A Bíblia diz que do Oriente era o homem mais rico. E você sabe, alguém rico, ele está nas manchetes, né? Era óbvio que no tempo de Jó não tivesse tudo isso, mas se fosse nos tempos de hoje, ele estaria nas primeiras capas de revista, ele estaria entre os poderosos da Forbes, ele estaria no Facebook, todo mundo conhecia Jó. E aí, Satanás chega para Deus e fala: é muito fácil ser paciente desse jeito, tem tudo a favor dele, está tudo muito bom para o camarada, ele tem dinheiro, tem família, tem empregado, tem bens, o que ele quiser, as pessoas gostam dele, ele tem amigos. A Bíblia vai citar, o livro de Jó vai citar os amigos de Jó, que ele tinha amigos. Mas até a gente pensa isso, né? Tendo muito dinheiro, até amigos parece que se encontram fácil, não é verdade? Quando o camarada está quebrado, você já viu quando o camarada está quebrado? Às vezes até os amigos pulam fora, né? O camarada quando ele tem dinheiro, que ele paga tudo, está cheio de amigo. O dia que ele está quebrado, não tem nada para pagar, os caras somem. Verdade ou não é? Né? Aí por isso que Satanás faz essas indagações. Então é isso. A Bíblia fala que nessa conversa, então, Deus parece fazer uma aposta, porque Deus olhou para Jó e falou assim: eu vou apostar na paciência dele. Essa versão que nós lemos aqui, ela fala da paciência, mas a palavra ali, porque quando a gente pensa em paciência, a gente pensa assim: é o camarada com uma estagnação humana, é aquele camarada, eu vou testar a tua paciência, você tem que ficar caladinho, não falar nada, e isso prova a sua paciência. Mas não é essa paciência que Deus está ensinando no livro de Jó. A paciência que ele traz aqui é uma paciência que tem a ver com perseverança. Diga isso, perseverança. Diga: eu preciso ter paciência sim, mas a minha paciência tem muito mais a ver com a perseverança. Na verdade, tem gente que é paciente, mas não é perseverante. E Deus queria que ele fosse isso, perseverante. Porque se você for olhar para os livros ali, as histórias em Jó, você vai ver que ele não ficou calado todo o tempo. Muitas vezes ele fez indagações, e fez indagações da sua própria vida. Ele em um momento ele indaga por que ele havia nascido. Ele indaga diante de Deus por que Deus havia gerado ele, criado ele. Então a paciência de Jó não tinha a ver com estagnação, mas tinha a ver com uma perseverança. Ele perseverou todos os dias, por isso Deus olhou para ele e viu a sua fidelidade. E aí Satanás quis incitar, mas Deus olhou para o coração, porque Deus consegue olhar a nossa profundidade, amém? Satanás só olha o nosso externo, né? Satanás só olha o que está por fora. Satanás fica com um caderninho, anotando assim os teus defeitos. Por quê? Porque o que ele vê de você é o que você faz e o que você fala, é isso. Mas ele não conhece seu coração. E Deus não, como Deus nos criou por dentro e por fora, Deus é o único que pode olhar para o nosso coração. Então Deus topou a aposta com Satanás. Diga: olha, eu boto a mão no camarada, a mão no fogo para o camarada. Olhou para Jó e falou assim, Satanás falou assim: você dá tudo para ele, deixa eu tocar nas coisas dele, nos bens dele, para ver se ele não te blasfema. Quantos aqui, nem precisa levantar a mão, mas pensa aí, quantos aqui já viu gente que às vezes nem tinha muitas condições financeiras,
E aí começou a pedir para que Deus abençoasse, e Deus começou a abençoar, e quando foi abençoado, que estava rico, que tinha boas condições, abandonou a Deus. Alguém conhece? Pensa aí, né? Então Satanás veio com esse posicionamento. Por quê? Porque isso acontece. Quantas pessoas já vieram na igreja, pedindo a Deus, clamando a Deus: Senhor, me dá uma condição, me tira da miséria, me tira da pobreza. Se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der uma casa, se o Senhor me der um salário melhor, eu vou te servir por toda a minha vida. Deus promoveu, Deus abençoou, Deus deu, e o camarada foi embora. Quantos conhecem alguém assim? Não é verdade? Então Satanás, ele faz isso, ele trabalha, porque ele sabe, ele olha para nós e sabe quantas pessoas são sentenciadas por isso. Então ele chegou diante de Deus e falou: não, tá, com tudo que ele tem, até eu né? Com tudo que ele tem, é fácil ser fiel, deixa eu tirar. Deus falou: pode tirar então, porque eu confio na perseverança de Jó. Deus pode confiar na sua perseverança? Alguém pode dizer amém? Deus pode confiar na sua paciência? Deus pode fazer uma aposta com o diabo e dizer assim: não, pode tirar dele, que eu garanto, ele não vai blasfemar, ele não vai contra, né? Satanás tira. Quando Satanás tira tudo de Jó, Jó capítulo 1 versículo 21, ele diz, depois que veio lá o que havia acontecido com Jó, a casa dele foi saqueada, né? Seus bens foi tudo roubado, os empregados assassinados, os filhos foram mortos, e uma tragédia atrás da outra, Se você ler o texto bíblico, diz que a cada momento chegava um servo, e antes de um primeiro servo terminar de falar, outro servo vinha para contar outra desgraça, e desgraça atrás de desgraça começou a acontecer na vida de Jó. E a primeira situação foi os bens. Só que Jó, ele fez algo, a Bíblia diz que ele se prostrou diante do Senhor e fez uma declaração. Ele diz assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu também eu retornarei. E ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmão, diga aleluia. O diabo ficou endemoniado. Não sei quantos já viram isso, mas o diabo ficou possesso dele mesmo, porque ele falou para Deus assim: não, se o Senhor tirar os bens dele, se o Senhor permitir que eu tire os bens dele, ele vai acabar com essa paciência dele, vai acabar com essa perseverança, ele vai deixar, ele não vai ser íntegro como diz que ele é. Porque Deus chega para Satanás e diz: você tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, justo e que se desvia do mal. Aleluia. Digo: Deus, acha graça em mim para poder o Senhor também falar isso de mim, né? Fala isso de nós. Ele disse: olha, esse camarada aí, eu boto a mão por ele. Aí o Satanás volta de novo, diga: não, beleza, tirei os bens, mas se tirar a família, eu duvido, ninguém aguenta se mexer na família. Duvido se o cara que se mexer na família dele, se ele não vai virar o trem, se ele não vai perder a estribeira, se ele não vai amaldiçoar, se ele não vai deixar de servir o Senhor. Aí o que acontece? A Bíblia diz que então vem a morte dos filhos. Os filhos todos morrem. Os filhos estavam festejando numa casa, vem um vendaval, derruba tudo e não sobra nenhum. Irmãos, é difícil perder alguém, é difícil perder um ente querido. Quantas pessoas já não indagaram a Deus? Quantas pessoas às vezes não abandonou e até blasfemou contra Deus porque perdeu um ente querido? Jó perdeu todos os filhos, só não perdeu a mulher porque o diabo queria usar ela depois para perturbar ele mais um pouquinho, né? Porque o cônjuge pode ser uma bênção, se tiver o coração como de Jó, um coração realmente apaixonado por Jesus. Mas se não tiver, o diabo usa. E aí morrem os filhos. A Bíblia diz que Jó, de novo diante do Senhor: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Diga aleluia. Sabe, o diabo ficava aqui endemoniado, ficava perturbado. Sabe por que ele ficava tão assim, revoltado com ele mesmo? Porque ele queria que atribuísse, nem que fosse a maldade, a ele. Mas nem isso Jó retribuiu, nem isso Jó colocou. Jó não colocou nada na conta dele. Porque a gente às vezes é assim, quando a gente está passando por situação, a gente diz: foi o diabo, né? A gente está passando por crise, o diabo. Alguém está perturbando a gente, alguém está testando a gente, o diabo. A gente põe ou não põe a conta nele? Aí ele fica todo cheio, tá vendo?
o meu trabalho está funcionando, né? Eu realmente estou fazendo o meu chamado, e eu estou bem na fita. Jó fez raiva para o diabo, sabe por quê? Porque não, a minha vida não tem nada a ver com Satanás, a minha vida não tem nada a ver com o diabo. O Senhor me deu, o Senhor tomou. A minha vida quem governa é o Senhor. Tem alguém aqui que o Senhor que governa a tua vida? Jó sabia que passando dificuldade ou na bonância, tudo dele era de Deus. Tudo era de Deus. Porque ele não servia a Deus por aquilo que ele tinha. Ele não servia a Deus por causa dos seus bens. Não, ele estava provando isso. Ele sabia, Deus me trouxe nu na terra e nu eu voltarei, porque tudo é dele e tudo é para ele. O diabo ficava nervoso. Aí o diabo pela terceira vez faz o seguinte: beleza, eu tirei os bens, tirei a família, olha, mas tem uma coisa que eu conheço muito bem: as pessoas não suportam quando mexe pessoalmente com ela. Olha, se tem uma coisa que a pessoa não aguenta, é se ela for comprometida no próprio corpo dela, no próprio ser dela, na própria essência dela. Deixa eu meter umas doenças nele, deixa eu tirar a integridade física dele, deixa eu colocar o camarada de cadeira de roda, deixa eu colocar o camarada de cama, deixa eu colocar o camarada de Covid, deixa eu pegar no corpo dele e tirar as belezas dele, para ver se ele não vira a cara com o Senhor. Aí que Deus faz, meu irmão? Pela terceira vez, levanta a mão para o céu e diga: Senhor, encontra em mim alguma coisinha pelo menos de Jó. Amém? A paciência, não era apenas essa paciência de aguardar, mas essa perseverança. E aí a Bíblia diz que o diabo vai lá, Satanás vai lá e toca no corpo dele. Talvez quando ele está lá no velório dos filhos, ele já começa a sentir uma coceira no corpo. E essa coceira, a Bíblia diz que vai virando uma ferida no corpo. E não só apenas em alguma parte, mas diz que da planta dos pés à cabeça, ao alto da cabeça, ele ficou todo cheio de feridas, feridas expostas, feridas mal cheirosas, feridas que expunham pus e sangue, porque ele pegou talvez um tipo de lepra, um tipo de hanseníase, queridos, e foi ficando feio, porque quando a pessoa vai pegando esse tipo de doença, uma das primeiras coisas que ele perde é a sensibilidade. Jó perdeu a sensibilidade do corpo, ele não sabia distinguir o que era mais quente e o que era frio. Se o fogo viesse sobre ele, ele morria queimado sem sentir nada. Ele podia morrer de hipotermia sem sentir nada, porque vai perdendo a sensibilidade. Uma das coisas que essa lepra faz, que atingiu a Jó, é perder também a destruição das cartilagens. Ou seja, orelha cai, nariz cai, os lábios, ele começa a perder os lábios, né, gradativamente. Uma pessoa leprosa, por isso que em Israel era separado esse camarada, porque ele ia ficando deformado, irmãos, deformado, ficava cego, perdia essa parte preta do olho, o olho ficava esbranquiçado, os lábios caíam e ficava apenas a dentição dele para o lado de fora. Era horrível, além do fedor, porque aquela ferida com pus e sangue ia se expondo e ia fedendo. Diz algumas pessoas que estudavam isso, que a uns 800 metros era possível sentir o cheiro do doente. A Bíblia diz que Jó cava um buraco na terra. Para quê? Para poder ficar lá dentro do buraco e evitar que o cheiro dele alcançasse as pessoas. Então ficaria o cheiro mais ali. As pessoas que passavam agora, porque como Jó agora vai ficar provavelmente, né, sem recurso algum, perdeu tudo, ele vai viver dentro desse buraco, defecar dentro desse buraco e comer o que as pessoas passavam e jogavam para ele. Olha a situação de Jó. Mas a Bíblia diz que quando o diabo acomete isso dele, ele continua declarando: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diga amém. Queridos, Jó me chama a atenção, porque essa perseverança dele, sabe, quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver que Satanás só aparece no primeiro capítulo. Dos 42 depois, nenhuma vez mais Satanás aparece.
Por quê? Porque Jó não deu mais espaço para ele. Jó não deu mais argumento, espaço para que ele entrasse na história. O discurso dele só inicia ali, só no primeiro capítulo. E a Bíblia diz então que Jó, depois de passar por toda aquela crise ali dentro daquele buraco, a mulher, usada pelo inimigo, mas na verdade é porque ela não tinha uma verdadeira conversão, ela não tinha a revelação que Jó tinha, porque Jó tinha a revelação de Deus. Ele sabia que Deus não tinha nada a ver com as suas riquezas, né? Era Deus que tinha dado para ele, mas ele sabia que acima de tudo, ele amava a Deus como Jesus ensinou. O que foi que Jesus ensinou nos evangelhos? Ame ao Senhor de toda a sua força, entendimento, de todo o seu coração, toda a sua alma. Era assim que Jesus ensinou. Jó era assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jó era íntegro. Sabe o que significa a palavra íntegro? A palavra íntegro significa inteiro. Jó, quando servia a Deus, ele servia inteiramente, não pela metade. Ele não servia a Deus quando as coisas estavam boas, ele estava servindo a Deus quando as coisas estavam muito ruins. Quanta gente que a gente vê servindo, jovens, né, adolescentes, famílias, que quando o negócio está tudo beleza, ele está servindo a Deus. A hora que vem a crise familiar, ele abandona o Senhor. Quando tem dinheiro na conta, está indo tudo bem, às vezes ele serve a Deus, mas quando a crise bate, ele abandona. Ou ao contrário, às vezes quando as coisas ficam boas demais, né, e ele percebe que ele pode andar com as próprias pernas, ele diz para o Senhor: tchau, eu já sei fazer sozinho. Não é verdade? Quantas pessoas assim? Tem gente que arruma namorado, orou tanto: Senhor, me dá um namorado, me dá um parceiro, né, me dá um marido, e clama ao Senhor por tempo. De repente o Senhor dá, o que ele faz? Ele abandona o Senhor. Ou vem uma crise, e aí o namorado deixa, a namorada deixa, aí o que acontece? Ele deixa o Senhor. A mulher de Jó está lá vendo ele naquela situação, aquele camarada estava insuportável ficar perto dele. Ela diz assim: Jó, por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Sabe o que ela estava dizendo? E ela diz assim: o teu Deus, porque quando ela estava com Jó, e que ela andava nos melhores camelos, quando ela andava com linho, púrpura, com joias caras, quando ela era conhecida como a mulher do homem mais rico do Oriente, quando ela tinha na mesa farta dela todas as frutas e todas as comidas, os melhores carneiros que ela tinha sobre a mesa, aí o Deus era nosso. Mas nesse dia ela chegou com Jó e falou assim: amaldiçoa esse teu Deus, porque um Deus desse aí eu não quero não, Deus me livre, né? Foi assim que ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Sabe por quê, Jó? Morto você já está. Você está, como dizia minha mãe, como diz minha mãe, né? Você está por um beiço de uma pulga, né? Não falta muito para você morrer. Então, acaba logo com esse sofrimento, amaldiçoa esse teu Deus e aí pronto. E deixa a sentença de morte te pegar. E aí ele diz: mulher, tu é louca, mulher. Tu é louca. Tu não tem consciência. Tu serve a Deus apenas por aquilo que Ele pode te dar. Mas eu decidi servir o Senhor por aquilo que Ele é. Tem alguém aqui nessa noite que serve o Senhor por aquilo que Ele é? Dá um aplauso a Ele bem forte. Sabe, queridos, Jó nunca soube qual a razão pelo qual Deus lhe permitiu tanto sofrimento. Deus nunca declarou para Jó a disputa que ele fez com Satanás. Quem sabe sou eu e você que lê a história dele. Mas ele morreu sem saber. Mas ele manteve-se perseverante, firme na sua paciência em Deus, porque ele cria. Ele faz uma declaração interessante, e uma declaração profética. Ele diz lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e certamente ele se levantará sobre a terra, aleluia.
Ele faz uma declaração: eu sei que meu Redentor vive, eu estou sofrendo, estou passando por dificuldade, mas eu sei que tem um Redentor para a minha vida, eu sei que há um Salvador para a minha história, eu sei que alguém vai me tirar dessa circunstância, e mesmo que pareça que demore, eu sei que Ele virá, Ele se levantará da terra e será o meu resgatador. Diga aleluia. Ele profeticamente diz: Jesus virá. Jesus ainda não existia, até porque Jó é o homem aqui mais longo da história, é o livro mais antigo da história. Essa história aqui talvez tenha acontecido aí por volta de 2000 anos antes de Cristo. E Jó profeticamente começa a declarar: o meu Redentor vive, e eu sei que Ele se levantará da terra. Aleluia. Ele vai se levantar. Sabe, queridos, Jó era esse camarada íntegro, inteiro, reto, temente ao Senhor. Ele sabia que a sua paciência tinha a ver com uma perseverança. A sua paciência tinha a ver com a perseverança, porque essa paciência, querido de Jó, essa perseverança é um exercício de fé. Sabe? Deus aqui, não foi Deus que fez, né, o mal contra Jó, não foi Deus que destruiu a casa de Jó, não foi Deus que matou os filhos de Jó, não foi Deus que trouxe a ruína para a casa de Jó, foi o próprio diabo, porque o diabo falou assim: deixa eu tocar, deixa eu fazer, e Deus falou: pode fazer tudo, só não toca na vida dele, porque a nossa vida, só quem comanda é Ele, amém? Ele é o dono da nossa vida, então na vida Ele não vai deixar tocar, mas Deus permitiu, é óbvio que Deus permitiu. Por que Deus permitiu na vida de Jó tanta provação? Primeiro, porque Deus sabia que Jó era capaz de vencer. Quando Deus promove circunstâncias na nossa vida que aparentemente parece ser ruim, ou que é ruim mesmo, é porque Ele quer despertar o potencial que existe em você. Amém? Ele quer despertar em você uma habilidade que você não faria na comodidade. Tem gente que nessa crise agora do Covid vai estar se tornando melhor. Tem muitos empreendedores que estão nascendo agora, não é verdade? Quantos empreendedores temos aqui? Diga amém. Tem muita gente que está inventando coisa nova e que vai ficar marcado para a história nessa época de crise. Tem gente que nunca ganhou dinheiro tanto quanto agora. Por quê? Porque nos dias difíceis Deus faz despertar o homem e a mulher que está em você. E Deus promoveu, permitiu na vida de Jó, para ver, porque ele sabia, porque nem Jó sabia a paciência que ele tinha, nem Jó sabia a perseverança que ele tinha nele, mas Deus olhou para ele e falou: ele é capaz. Ele era tão capaz que Deus apostou com o diabo. Digo, pode tocar nele que eu garanto, eu estou vendo no coração dele quem ele realmente é. Então Deus permite isso. Quando vem uma provação, querido, na minha vida, na sua vida, é porque Deus quer nos promover, aleluia. Deus quer fazer melhor, Deus quer te fazer crescer, Deus quer te fazer um homem, uma mulher, um jovem melhor. Sabe, hoje eu sou pastor e líder porque passei por provações, passei por lutas, por crises, que se fosse para pedir para Deus, eu não queria. Mas só Deus, na sua infinita graça e misericórdia, é que me alcançou. Ele permitiu porque Ele sabia Ele dar conta. A Bíblia diz que Deus não vai nos provar naquilo que nós não podemos suportar. Todas as provações, Ele diz que só dá para quem suporta, e com ela providencia o quê? O escape. Então, para de pensar que você está enroscado, porque Deus sempre tem uma porta para abrir na sua direção. Amém? Deus sempre tem uma porta. Satanás tem o seu poder limitado. Ele não pode fazer nada sem a permissão do Todo-Poderoso. Diga aleluia. Então Satanás pode tentar fazer gracinha, mas só faz até onde Deus deixa. Porque Deus disse para ele: ó, Jó, eu vou te dar autorização para você tocar na vida de Jó, na vida dele, material, emocional, mas não tire a vida dele, porque a vida dele pertence a mim. Eu sou o Senhor da vida dele, amém? Assim como Ele é sua. Sabe, queridos, a gente precisa entender isso, porque por muito tempo até as pessoas faziam essas declarações errôneas. O caba está sofrendo, e aí parece que o justo não sofre, né? Faz-se uma associação, está sofrendo, sabe por quê? Está em pecado,
O irmão está em pecado, porque olha o sofrimento que ele está passando. Olha a crise. Por muito tempo ficou denotado isso. O camarada estava sofrendo, era porque era pecado. E essa situação, o Jó teve que aprender, nessa paciência, a discernir algumas vozes, para poder ser perseverante. Olha que interessante, eu quero falar dessas 4 vozes aqui, e a gente vai partindo para o encerramento. A primeira voz que ele ouve, é a voz de um camarada chamado Elifaz, os amigos de Jó. A Bíblia diz que os amigos de Jó, vieram de muito longe. Por quê? Irmão, naquela época já era assim. Se você ouvisse falar, por exemplo, que o Silvio Santos quebrou do dia para a noite, era ou não era notícia do dia para a noite? Quem acredita que sim? Né? Silvio Santos quebrou do dia para a noite. E havia gente do mundo todo para ver, para contemplar essa situação. Jó, o homem mais rico do Oriente, quebrou do dia para a noite. Todo mundo ficou sabendo. Aí os amigos, a Bíblia diz que vieram de muito longe para ver o que havia acontecido com Jó. A Bíblia, se você ler o texto, é muito gostoso você ler, você entender ali. Se você quiser também, às vezes tiver com muita preguiça de ler, né? Não está com paciência de Jó para poder pelo menos ler, vai lá no YouTube, coloca lá a história que tem lá o Cid Moreira narrando, tem outras narrações muito legal, aí você ouve lá também. Mas o bom seria que você lesse. Mas a primeira voz que ele ouve é uma voz acusadora, que é a voz dele faz, que dizia assim: Jó, sabe por que tu está assim, camarada? É por causa do teu pecado. Confessa o teu pecado, homem. Tu está em pecado. Porque não pode, o camarada está sofrendo do jeito que você está sofrendo, é Deus te castigando, você está em pecado. E a gente, por muitas vezes, pensamos assim, né? O camarada está sofrendo, está passando por luto, por dificuldade, é porque está em pecado. É como se o justo não sofresse, né? Mas isso é uma mentira, porque a gente vai entender que as provações que Deus permite também são para os justos. Até porque quando Deus olha para o justo e Ele quer o aperfeiçoar, é Ele que permite. Agora, há uma diferença entre o justo. Quem que é o justo? Diga, quem é o justo, pastor? O justo é o justificado em Cristo. Quem é justificado em Cristo aqui? Esse que é justificado em Cristo, o diabo, ele precisa ir diante de Deus e dizer: o Senhor me autoriza? Aí é que Deus que vai dizer se autoriza ou não a aprovação. Agora o camarada não é justo, ele não é justificado em Cristo. Quando eu estou falando de justo, estou falando que o cara é bom ou não. O justo que eu estou dizendo é o justo em Cristo. Quem está em Cristo é a nova criatura, nenhuma condenação há para ele. Ele está justificado na ótica de Deus. Quando Deus olha para você, Ele olha em Cristo. Então você é justo. Agora, eu não tenho Jesus, eu sou um ímpio, eu sou alguém que não estou nessa ótica de Deus. Aí o diabo já tem cheque assinado, liberado, pode deitar e rolar, né? E a sentença de morte, aí é quando Deus dá o aval. Mas esse camarada aí, o diabo não pede muita autorização não, o pau pega para o lado dele. Por quê? Porque ele, o dono dele, a Bíblia diz que é o inimigo. Mas para o justo não, Deus tem que autorizar. Mas então ele dizia assim: olha, esse primeiro amigo, era a voz acusadora que ele teve que enfrentar. Você está em pecado, bora Jó, confessa aí o teu pecado. Era a primeira voz, e ele teve que discernir essas vozes, para poder ter essa paciência, para poder andar nessa perseverança. A segunda voz que ele ouviu, foi a voz de Bildade, era um outro amigo dele, que dizia assim: Jó, você precisa, camarada, você está em pecado, além de você estar em pecado, que era a voz dele faz, ele agora, o outro agora amigo diz assim: você está em pecado, e você precisa reconhecer que você está em pecado. Você precisa, camarada, porque a gente está vendo que você está em pecado, mas você não está reconhecendo, você precisa reconhecer. O que voz que era essa? Era a voz da religiosidade. Você já ouviu essa voz da religiosidade? Que algumas pessoas dizem assim: sabe por que você está passando por essa aprovação? É porque você não está servindo a Deus do jeito que é. Você não está servindo a Deus porque você não está na igreja certa. Você não está sendo abençoado, é porque você não se veste do jeito que Deus queria que você vestisse. Que você anda de calça, ou não usa camisa longa, ou coisa parecida.
são pesos da religiosidade, que as pessoas colocam em nós para dizer assim, é por isso que Deus não te abençoa. Por quê? Porque você não está do acordo da regra de Deus, e não é a regra que Deus coloca, é a regra que os homens colocam. E Bildade dizia isso. Você precisa reconhecer, camarada, você precisa reconhecer o seu erro. Era o religioso, era o peso da religiosidade que ele teve que enfrentar para poder andar em perseverança. Sabe por quê, queridos? Quando a gente enfrenta essa circunstância na nossa vida, essas vozes vêm. As primeiras coisas que você vai ouvir são seus amigos, dizendo que você está em pecado. Rapaz, você não está reconhecendo que você precisa mudar aí nessa área, nessas situações. E começam a ouvir essas vozes. Alguns podem ser verdade, mas alguns são enganos para você paralisar, para você não perseverar como Jó. A terceira voz era a voz de Zofar, que dizia assim: Jó, sabe por que você está sofrendo? É porque você merece. Era a declaração de Zofar. Você merece, camarada. Você merece esse sofrimento. Essas pessoas que declaram isso, você está sofrendo, sabe por quê? Porque você merece. Pessoas que declaram isso é porque não entendem a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não te retribui baseado naquilo que você faz. É óbvio que os pecados têm consequência, mas a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor vai muito além de qualquer circunstância. Então não tem às vezes esse negócio de que você está sofrendo porque você merece. Não, às vezes o que você está passando é porque Deus quer te promover, é porque Deus quer despertar em você coisas maiores, é porque Deus sabe do seu potencial e sabe o quanto você suporta. É isso, não tem a ver porque você merece, não. Se realmente todo mundo merece sofrer como sofre, cadê a graça de Deus? Cadê a bondade infinita de Deus? Cadê a misericórdia de Deus? Jó não estava sofrendo porque ele merecia o sofrimento, ele não merecia, porque o próprio Deus diz, ele é justo, ele é reto, ele é fiel a mim, é um homem que se desvia do mal. Jó estava sofrendo como estava, por quê? Porque Deus acreditava nele. Deus sabia que podia despertar algo em Jó. Se você quer, diga amém. A quarta voz e última, talvez tivesse outras vozes também, mas a gente não vai entrar aqui. Mas a quarta voz que Jó enfrentou e teve que enfrentar, que todos nós enfrentamos, quando a luta vem, a dificuldade vem, a tribulação vem, era a quarta voz que é a voz da esposa, que diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Essa voz é aquela que diz assim: será que compensa servir esse teu Deus? Sabe, quando a gente está passando por luta, por dificuldade, alguns amigos chegam diante de nós e falam assim: esse é o Deus que tu serve, é? Esse é o Deus aí que você está indo na igreja e está ralando desse jeito, passando por provação desse jeito, luta. Rapaz, eu preferia não servir. Quem já ouviu isso? Né? Quantos de nós às vezes passamos por isso? Porque estamos passando por crise, por dificuldade, por luta, por provação, e os amigos chegam, as vozes chegam, e às vezes até a família chega, diz: está vivendo, não sei para que está indo na igreja. Quem já ouviu isso? Não sei por que está indo na igreja, sofrendo mais do que sovaco de aleijado. E aí, essa era a voz que Jó teve que enfrentar. Enfrentou a voz da acusação, enfrentou a voz que dizia que ele não reconhecia que estava errado, a voz que dizia que ele merecia, que ele estava sofrendo, e a quarta, a última voz, de que dizia assim: para que servir esse Deus, rapaz? Larga a mão, não está dando em nada. Olha, se você viesse beber como a gente está bebendo, você ia estar mais feliz. Se você estivesse indo para as baladas como nós estamos indo, você ia estar mais feliz. Se você estivesse vivendo a liberdade que nós estamos vivendo, tenho certeza que você não estava passando por essas lutas. A mulher de Jó disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para que servir esse teu Deus? Para quê? Para quê? Sabe, querido, Jó entendia algo, e eu queria encerrar com esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5, se puder colocar aqui para nós, e a gente encerra aqui. Nesse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1 em diante, até o 5. A gente vai ver aqui que Jó era um camarada que perseverou, que andou nessa paciência, porque ele tinha
uma esperança. Amém? Quantos têm uma esperança aqui? Diga amém. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3, presta atenção. Não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações ou nas provações. Quem se gloria aqui nas tribulações, diga amém. Ninguém se gloria? Volta aí de novo, no 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos, olha só o que a Bíblia diz, olha o que Romanos, aqui o apóstolo Paulo ensina para a igreja, porque sabemos que a tribulação ou que a provação produz perseverança, sabe? Que você só consegue perseverar naquilo que tem que ter insistência. É muito fácil a gente dizer que é fácil fazer, por exemplo, uma universidade, uma faculdade, que estudar direito, estudar medicina, não, isso aí qualquer um consegue. Até que você entre na escola e tem que enfrentar o processo, não é verdade? Então, a provação, o apóstolo está ensinando que a provação, ela é aquela que vai produzir a perseverança. Você só vai provar que você é perseverante se você passar por um percurso longo. Quem está entendendo? Né? É muito fácil. Tem gente que, principalmente os solteiros, né? Óbvio. Pensa assim, puxa, tudo pode mudar depois que eu casar. É fácil dizer, porque ele não passou pelo processo da perseverança. A provação, o estar no caminho é que vai provar que ele realmente é perseverante. Então por isso Deus nos permite. Olha o que a Bíblia diz no versículo, volta no 3. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, versículo 4. A perseverança produz o quê? Diga, caráter aprovado. Eu só posso ter um caráter aprovado na perseverança. Quando o diabo, Satanás, diz para Deus assim, eu duvido que esse camarada vai perseverar em te servir, em ficar dizendo, declarando, porque Jó, a Bíblia diz que Jó, ele era tão fiel a Deus, que ele fazia diariamente nas madrugadas, uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus, que era a sua oração, pelos seus filhos, e ele dizia assim, Senhor, eu estou oferecendo um sacrifício pelos meus filhos, que pode ser que eles tenham pensado algo contra o Senhor. Olha só que homem de Deus. O diabo olhava tudo isso aí. Só que aí o diabo falou assim, não, eu quero ver se ele realmente é fiel, eu quero ver se ele é paciente mesmo, eu quero ver se ele é perseverante mesmo. Então mostra para mim e para o universo, Senhor, se esse camarada é isso tudo que ele está dizendo. Como que Deus vai aprovar o caráter dele? Ele tem que passar pela perseverança, ele tem que passar pelo processo da aprovação e viver a perseverança para dizer, está vendo aí? No final Deus pôde mostrar, está vendo meu servo Jó? Porque a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? Diga a esperança. Quando você tem esse caráter aprovado em Deus, você agora enxerga a esperança. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona, diga amém. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe, querido, talvez você esteja passando por prova, por luta, por dificuldade, mas saiba de uma coisa, Jó passou por essa prova, foi 16 meses de prova que ele passou, foi 16 meses que ele passou daquelas provas que talvez pareciam infinitas, porém, quando ele olhava para o seu futuro, ele dizia assim, eu sei o que me espera, eu sei a esperança que eu vou viver, aquilo que ele iria viver era muito maior do que aquilo que ele estava passando, por isso que ele perseverou, porque ele olhava para o futuro e dizia, o meu futuro me espera, por isso que a declaração de Jó foi dizer, o meu Redentor
vive e ele se levantará, ele virá ao meu socorro. Era a declaração de Jó, porque ele conseguia enxergar lá na frente. Sabe, querido, eu sempre digo isso. Depois, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, não é verdade? Mas a bondade de Deus é que sempre depois de uma noite de lágrimas, tem um amanhecer de alegria, diga aleluia. Então, uma noite tem limite. Ninguém passa a vida toda chorando, porque a Bíblia diz que o choro é durante uma noite, mas quando o dia amanhecer, logo virá alegria. Então a vida é um ciclo. Está sofrendo hoje, mas o amanhã será de bonança. Quantos creem? Está passando por luta hoje, amanhã terá vitória, porque depois da luta só tem um resultado: vitória. Você está passando por perseguição, depois disso virá a aprovação de Deus, virá a resposta. Se você é fiel e justo, virá a absolvição sobre você. Então isso é tremendo, entender que tudo tem um fim, tudo tem um fim. Se as coisas estão ruins, elas hão de melhorar para o justo. Se as coisas estão difíceis, amanhã vai ser melhor. Jó falou, esse sofrimento não pode durar a vida toda. Depois disso, só tem uma esperança para mim: o meu Redentor virá ao meu socorro. Sabe, e para a gente encerrar aqui, para mim, o que talvez mais valeu a pena para Jó, e que realmente valeu para Jó naquele sofrimento todo, foi poder ter conhecido melhor o Senhor. Diga amém. Sabe, querido, quando a prova, a luta, a tribulação vem, isso é muito legal, porque a gente passa a ter uma experiência maior com o nosso Deus. Tem gente que, se eu te perguntar assim, quem quer conhecer mais a Deus? Levanta a mão. Quem quer conhecer mais a Deus? Baixa a mão. Quem quer ter mais intimidade com Deus? Amém? Quem quer ser mais íntimo de Deus? Então, inevitavelmente, nas provas, nas lutas, nos vendavais, você vai conhecer um Deus, como Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu tinha muito discurso para falar para meus amigos do Senhor, eu conhecia muito a seu respeito, eu tinha uma teologia, eu tinha uma ministração, eu tinha uma palavra para dizer para os meus amigos sobre o Senhor, que era invejável. Mas eu descobri que hoje os meus olhos, o meu coração e o meu interior pode te contemplar. A minha vida, eu posso dizer com propriedade, eu sei quem é o meu socorro no meu dia de angústia e no dia da bonança. Eu conheci um Deus que sempre me deu tudo. Eu conheci um Deus que me sustentou em tudo. Eu conheci um Deus que era bondoso comigo. Mas eu conheci um Deus também que foi o meu socorro na minha aflição. Eu conheci um Deus, assim como Ele declarou, um Senhor que me dá tudo e o Senhor que tem autorização para tirar tudo também, se quiser. Porque o Senhor é o meu Deus para sempre. O Senhor é o Deus que eu creio. Eu quero viver para Ti, Deus, integralmente, inteiramente. Não é viver para o Senhor quando as coisas estão boas, não. Tem gente que saiu da igreja quando a igreja passou por crise. Tem gente que saiu da igreja quando a igreja diminuiu. Hoje, pela graça de Deus, a gente está vendo um grupo bom aqui. Mas teve dia de a gente ter vindo para o culto aqui com 2, 3. Não é verdade? E é isso que Deus está procurando em nós. Uma perseverança. Tem gente que eu falo sempre isso. E louvado seja Deus pelos líderes de célula. Porque o líder de célula sabe. Assim como o pastor. Tem dia que o pastor, tem dia que o líder de célula, ele tem uma pessoa na célula. E às vezes tem dia que tem só ele. Mas ele entende que quando vem a tribulação, ela só pode produzir algo na vida dele. Pode produzir a perseverança. Ele pode dizer assim: eu sou perseverante. É muito fácil a gente dizer que é perseverante quando está tudo funcionando bem. Não, mas perseverou. Tem muita gente aqui que está nessa igreja talvez desde o início. Passou por todas as crises, por todas as dificuldades, por todos os altos e baixos. Perseverante. Esses vocês podem olhar e dizer: perseverantes. Não é verdade?
perseverantes. Não estou dizendo para quem não chegou depois, né? Porque chegou depois. Mas quem está desde o início pode dizer, esse camarada é perseverante, né? Verdade? Esse é perseverante. Aí o Jorge. Então, perseverante, que está lá do início ao fim. Vem crise, vem dificuldade, às vezes cai, levanta, tropeça, mas está perseverante. Quando ele persevera, a Bíblia diz que o caráter está provado. Ele mostra o seu caráter. Pensa no camarada fiel. Só é fiel. Sabe quem é fiel à esposa? Quem é fiel no casamento? É quem é fiel na esposa. E que você encontra o camarada até o fim da vida, que está junto com a mulher lá, velhinho. Esses dias eu estava com a minha esposa, né? A gente estava nos dias de lazer. A gente viu um casal de velho lá. Pensa no casal de velho, namorando mesmo, romântico, irmãos. A minha esposa falou assim, olha, nós temos que chegar aí nessa fase, nesse nível. Porque lá nesse lugar que nós... Ô, glória, já tá, o irmão ali está tremendo na base. Porque tinha muita gente também, lá, que provavelmente estava lá o camarada, né, não estou aqui condenando ninguém, mas tinha o camarada lá de idade com a menina nova, que eu acreditava que era muito amor também. Tinha um camarada lá de idade igual da outra, moça também, amém, por isso. Mas aquele casal de velhinhos lá, meu irmão, num love, que só o Senhor é Deus. Então você pode olhar para aquele camarada e dizer assim, esse foi fiel, perseverante, talvez ele teve até dificuldade no percurso com a esposa, mas prevaleceu. Então ele mostra um caráter provado. É aquele que você pode dizer é fiel, porque começou, pode até ter dificuldade no percurso, mas foi até o fim. Amém? A Bíblia diz que aqueles que vão alcançar o reino de Deus, aqueles que vão alcançar a salvação, aqueles que vão alcançar a coroa da justiça, quem são? É os que perseverar até o fim. Quem que vai querer a coroa da vida, diga amém. E se você perseverar até quase o fim, recebe? Se você não, vão dizer que você vá até 99%, recebe? Não, recebe 99%? É óbvio que não. Poxa, pastor, mas 99% é muito. 99,9%? Não. A Bíblia diz que é só quem for até os 100%. Aquele que perseverar até o fim, esse é que terá a coroa da vida. Quantos querem isso? Diga amém e fica de pé no nome de Jesus. Caráter provado, né? Vai ter o caráter provado. E a Bíblia diz que esse caráter provado vai produzindo na vida dele a esperança. E a esperança, ele pode ver e contemplar aquilo que Deus fez. A Bíblia diz, lá nos últimos textos, que Jó agora é contemplado. Eu não sei como foi esse milagre que Deus fez na vida de Jó, mas Deus fez. Aquele camarada, lembra do que eu falei? Enterrado no buraco, feridas expostas, cada dia mais perdia muito mais partes do seu corpo, seus dedos iam atrofiando, suas unhas caindo, sua pele descascando por completo, a ferida consumindo ele aos poucos. Do dia para a noite também, o Senhor, a Bíblia diz que veio no vento. Um vento veio naquele lugar. E a Bíblia diz que o Senhor veio diante de Jó. Do dia para a noite, parece que Jó ressuscita. Parece que Jó renasce. E a pele de Jó e o corpo de Jó ficou agora como de um bebê. A Bíblia diz que Deus chama os amigos de Jó e fala: vem cá, vocês não eram bons? Vocês estavam falando de coisas que vocês nem sabiam. Vocês estavam querendo dar uma de bom aí, vocês nem sabem quem vocês são. Vocês estavam querendo falar de mim. E olha, eu só não vou condenar vocês por causa do meu servo Jó. Faz o seguinte: vocês vão procurar o meu servo Jó e ele vai interceder, oferecer sacrifício por vocês, porque senão eu vou sentenciar vocês. Os camaradas foram lá e tiveram que ir diante de Jó. E agora Jó vai orar pela vida
dos seus amigos. E a Bíblia diz que quando Jó faz isso, o Senhor restitui em dobro a vida de Jó. Diga amém, aleluia, dá um aplauso ao Senhor. Sabe, isso não é só para Jó, isso é para você também. Quantos recebem? Está passando por luta, por dificuldade? Eu quero te dizer que Deus vai te restituir, que Deus vai te dar em dobro tudo aquilo que vieram você sofrer. Deus vai te recompensar com coisas que você perdeu, e Deus vai te dar muito mais. Você já foi empresário na cidade e perdeu? Eu quero te dizer que Deus pode te dar em dobro. Você já teve muitos bens e perdeu? Deus pode te dar em dobro. Você já teve uma família e foi envergonhado por perdê-la? Deus pode te restituir e te fazer como Jó. A Bíblia diz que os filhos de Jó eram os filhos mais bonitos de toda a terra. Os novos filhos que ele tiveram. Deus dá família para Jó, riqueza e tudo duplica. Jó viveu o dobro para contemplar aquilo que o Senhor realmente é. Aleluia. Sabe, queridos, Deus está nos chamando a ter uma paciência de Jó, uma perseverança de Jó, a entender que perseverar como Jó é reconhecer aquilo, o Deus que Ele é e não o Deus que pode nos dar. Feche seus olhos. Eu quero te dar uma oportunidade para você orar ao Senhor, se necessário for se arrepender e dizer: Senhor, me perdoe, porque talvez até nessa noite você veio aqui pensando assim: Deus, eu estou indo hoje lá porque eu quero que o Senhor me dê alguma coisa. Mas Jó não. Senhor, o Senhor dá e tira, e eu reconheço que Tu és aquele que vive para todo sempre. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja. Aleluia. Vai orando e adorando ao Senhor. Nessa noite, que precisa reconhecer Deus na sua vida, Deus na sua história, reconhecer como Jó. Talvez você tenha ouvido falar de Deus apenas pela história, ouvido falar de Cristo, de Jesus, apenas pela religião. Mas assim como Jó, precisamos vencer a religião, entender que Deus não tem uma religião. Deus é o nosso Redentor, é o nosso Criador. Jesus é aquele que veio para nos redimir, nos livrar da maldade, do pecado e da condenação. Se aqui nessa noite alguém que precisa entregar a sua vida e seu coração, ser inteiro completamente para Jesus e para Deus, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de orar por você. Você quer sinalizar aí com a mão?
para que eu ore por você? Talvez você esteja aqui, nunca fez uma decisão como essa, dizer: Deus, eu quero hoje entregar a minha vida, o meu coração, a minha alma, te servir de todo entendimento, de toda força, de toda revelação. Talvez você nunca tenha feito isso, talvez você até diz assim: eu sou filho de Deus, eu amo a Deus. Mas será que Deus pode olhar para você e dizer: eu conheço o meu filho, eu sei quem é, eu sei que ele é justo, íntegro, reto, que ele se desvia do mal e ele tem vontade de me agradar? Se nessa noite você quer fazer essa decisão, ou talvez você precisa reconciliar-se, né? Renovar a sua decisão. Um dia você já fez, mas quer renovar. Se for essa oportunidade, dá só um sinal com a mão. Eu quero orar por você, eu quero ministrar a sua vida, eu quero profetizar sobre você. Aleluia, amém? Tem alguém lá? Aleluia. Tem mais alguém que quer dizer assim: Jesus, a minha vida é para ti hoje, a minha vida é para ti hoje. Eu não te sigo porque o Senhor pode me dar as coisas, não. Eu te sigo porque o Senhor é o meu Redentor e o Senhor vive para sempre. Aleluia. Tem mais alguém? Alguém que quer entregar a vida, ou reconciliar, alguém em casa? Faça isso agora. Sinalize e eu vou orar por você. Aleluia. Amém. Quero orar por aquela jovem lá então. Onde ela está mesmo? Nem precisa sair do seu lugar. Senhor, nós ministramos a bênção do Senhor sobre a vida dela. Profetizamos e declaramos o teu amor, Deus, o teu perdão e o teu favor. Pai, que o Senhor a receba como o Senhor recebeu a Jó, por causa da sua integridade. Alguém que decidiu hoje ser inteira e dizer: Senhor, eu não quero viver pela metade, mas eu quero viver inteiramente. Hoje eu te sinalizo a minha vida. Eu percebo que não dou conta de viver do jeito que tenho vivido, por isso eu preciso de ti. Senhor, receba, escreve o nome dela no livro da vida, prepara a festa, Deus, nos céus hoje, e celebre com os anjos, porque alguém que reconhece que pecou contra o Senhor pode ser absolvida pelo sangue do Cordeiro Jesus. Se a igreja crê comigo, diga amém. Dê um aplauso a Jesus pela vida dela. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a vida dela, abençoe a vida dos irmãos, abençoe a vida de cada um de vocês que saíram de casa hoje para estar aqui na Like. E a cada sábado estamos aqui nesse tempo precioso, nesse tempo de adoração, de louvor, nesse tempo de palavra, onde Deus nos ensina muito. Você aprendeu mais de Deus hoje? Deus falou com você? Amém. Quero declarar a bênção sobre você, deixando aqui apenas o recado que amanhã temos a ceia do Senhor, né? Estaremos aqui no Parque do Sol e lá na Cidade Nova. Vou despertar para alguns que vão estar lá conosco. Amanhã eu vou falar mais um pouco sobre a história de Jó. Deus vai nos mostrar uma outra perspectiva aqui da história de Jó, tá? Então, você que vai estar lá conosco amanhã pode contemplar essa continuidade. Se você vem para cá, né, também, que Deus realmente pode te abençoar. Se você depois quiser assistir, não precisa deixar de vir aqui. Você pode assistir no YouTube, vai estar lá gravado para você também. E vai ser uma bênção. Amanhã é dia de renovação de aliança, amém? Não falte na ceia, esteja conosco. Vai ser tremendo, precioso. Comunhão, celebração. O nosso Senhor será glorificado, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua história. Que a bênção do Senhor, a paciência, a perseverança, a esperança te alcance. Vão em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe você de casa. Até a próxima.